Fala galera, tudo bem com vocês? Sou eu de novo, André Campos, fotógrafo. Aí há mais de 10 anos trabalhando com fotografias, imagens no nosso encontro semanal. Tudo bem, galera? Domingo, para aqueles que não sabem, todo domingo às 10 horas nós temos nosso encontro. E eu já aproveito aqui para pedir para vocês aí, quem não é inscrito no nosso canal, tá passando por aí, viu nosso vídeo. Hoje o tema é super legal, já está chegando a nossa fase de fotos da lua, né? Esporadicamente temos aí, mas a primavera está chegando, sempre tem umas fotos muito maneiras de lua. Então a gente preparou compartilhou essas dicas aí para preparar aquelas fotos aí de lua pro pessoal que gosta, né? E aproveita aí, se inscreve no canal, dá essa moral, compartilha. Se você acha que tem algum amigo que vai curtir esse conteúdo aí, manda para ele, que se dá aquela moral pra gente, tá bom? Salva o vídeo, beleza? Compartilha o canal, compartilha o link, isso é muito importante pra gente. Se você gostou do vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, não deixe de deixar o seu like, isso é muito importante pra gente. A ideia aqui não é ensinar nada, é só compartilhar aquilo que a gente tem nesses 10 anos aí aprendido e fotografado. Aí já fazer 14 anos que a gente está com fotografia, trabalhando com fotografia e imagens aí. Não só fotografia, vídeo, né? Mais de 2 anos aí já envolvido com produção digital, aprendendo a desenvolver métodos e várias coisas aí, enfim, estamos aí. Bora botar esse conteúdo para frente. Beleza? Então a gente vai agora para o nosso tablet. Deixa eu puxar aqui minha telinha. Que eu acho que eu perdi a minha conexão. É rapidinho. É 2 palitos. Espera aí. Que eu já conecto ele aqui rapidinho. Vou ter que botar meu óculos. Enquanto isso... Pronto, isso aí já chegou. Muito bem, gente. Vamos lá. Fotografando a lua com o meu celular. Com o seu celular. Eu fotografo com o meu, vocês fotografam com o de vocês. Para não ter briga, tá? Nós temos essa foto aí que foi tirada, se eu não me engano, ou foi ano passado ou esse ano. É uma foto fantástica, é incrível, foto real. Foi tirada pelo Léo Sens, tá? É um fotógrafo. Foi tirada de Niterói. Com o Cristo, a posição foi incrível. O momento foi fantástico. Essa foto, com certeza, se não foi, será premiada. Eu tenho certeza disso. Eu vi outras fotos, eu acompanho o Léo. Ele tem outras fotos muito legais, não é só uma mera foto de momento, não, ele faz fotos muito boas. Parabéns, Léo. Dê a honra a quem tem honra, né? O cara é muito bom, tá bom? E é isso aí, tá, gente? E aí você vê que a lua não é só uma mera luzinha acesa no céu, né? Ela tem detalhes, ela tem... E quando você consegue fazer uma foto, principalmente a lua cheia, que ela consegue mostrar essa riqueza da luz, mas quando a gente está... ela é bem brilhante, né? Ela é a lua mais brilhante que tem, é melhor para se tirar foto. Mas aí você vê quando você vê a foto da lua cheia, principalmente que é a que mais chama a atenção das pessoas, e você consegue ver esses detalhes da lua, as crateras, algumas ranhuras e tal. Isso chama muita atenção, porque aí a foto tá legal e tal, quando ela tá bem definida. Isso é possível se fazer com o celular? É, claro que é sim, tá? E a gente vai dar algumas dicas, né? Claro que aí você vai exigir um pouco do equipamento, sim, tá? Não, talvez nem todos os celulares mais antigos não consigam fazer uma foto bem detalhada da lua, porque vai exigir, sim, um bom megapixel, porque você vai fazer uma foto de algo que está muito longe, você vai precisar de ampliação. Algo que, por estar muito longe, talvez você precise de algo que tem de um equipamento que tem um zoom digital muito bom. E como a gente vai ter que fazer algumas regulagens que eu vou mostrar para vocês aqui,
talvez você precise ou de um preset, né? Que às vezes o seu celular tem para foto da lua, já tem pronto, é só, né? Ou, que aí não tem graça, né? Ou você vai configurar para você poder fazer manualmente essa preparação da câmera, né, do seu celular, e aí você vai precisar ter, sim, a configuração manual do seu equipamento, do seu celular, e ela vai te permitir isso, certo? Muito bem. Cara, para fazer uma foto caprichada, tem fotos que são para registro de momento, são coisas rápidas e tal. Aí você no basicão, você consegue se virar de boa, tranquilo. Você não precisa ter tanta preocupação com o planejamento. É uma coisa que aconteceu, você sabe que tem aquelas 5, né? As 5 regras básicas, os 5 fundamentos básicos, né? 5 passos básicos, né? Que com a luz certa alcançarei. Ih, gente, deu branco. Com a luz certa alcançarei resultados preciosos. Queria saber se vocês sabiam. Você se lembra dessa frase? Então, se você não baixou ainda o seu e-book, não deixa de baixar. O link está aqui na descrição do vídeo, tá ok? E aí, esse e-book, você pode ter certeza que você vai ter resultados incríveis. Se você colocar em prática, lá tem aquelas regrinhas básicas lá que vão facilitar os 5 passos, né? Estou aqui com a minha colinha. Composição, iluminação, alinhamento, regra dos terços e plano de cortes. Você vai botar com a iluminação certa, alcançarei resultados preciosos. Isso vai facilitar a tua mentalização desses passos. E com esses passos, você com certeza, treinando, praticando, colocando em prática, você rapidinho vai ter isso automatizado na sua mente. As fotos vão começar a fluir. Agora, a foto da lua já é uma coisa que vai exigir um pouco mais de prática, com paciência, né? E aí sim, é uma coisa específica, vai requerer planejamento. A gente já viu, a gente estava trabalhando na aula passada, no domingo passado, né? Na live passada, a gente estava vendo sobre foto de objetos em movimento, que também requer planejamento, um pouco mais de conhecimento técnico. Aprendemos uma técnica de objetos em movimento que dá um efeito muito legal, certo? Então, o que a gente tem que planejar para tirar a foto da lua, para aquela foto ficar muito top, né? Para ter esse efeito mostrando a lua perfeitamente, como é que ela é. E quanto mais você se ligar nesse planejamento, mais chances de você ter um resultado muito bom daquela foto perfeita que você está buscando da lua, mesmo com o seu celular, tá bom? Isso aqui vai servir também, né? Lógico, a gente está falando de conhecimento das técnicas profissionais para fazer, e a gente vai poder aplicar isso até inclusive numa câmera, se você tiver uma Handicam, se você tiver uma DSLR, você tendo acesso à parte de configuração, você vai configurar desse mesmo jeito, você vai conseguir esses mesmos resultados. Mas pega o seu celular que você vai conseguir isso aí também, tá bom? Muito bem. A primeira parte é estudar as fases. Você tem que conhecer a lua, saber as fases da lua, os momentos da lua. O que você vai ver isso aí? O tipo, qual é o momento da lua, qual é a fase que está rolando, qual é a hora, quando é que vai entrar a lua cheia, que é a melhor fase, ou a lua minguante, ou qualquer que seja a lua que você queira tirar foto. Qual é o horário que entra, qual é o horário da nascente dela, qual é o horário que ela está, qual é a melhor posição, sabe? É olhar assim, os momentos, a localização, aonde ela nasce, né? Aonde que você vai se posicionar, qual é o melhor ângulo que você vai usar, o nascente, a direção, aonde você vai apontar a sua câmera, né? O equipamento, ver a configuração que seu equipamento tem, os recursos que ele te oferece. Ele tem recurso automatizado, ele tem preset, ele tem pré-configurações em que você clica um botão e já está tudo pronto, ou você tem que usar o modo manual. O que você tem à disposição no modo manual, como é que você configura o modo manual, certo? Aonde estão as coisas que você precisa enxergar, que a gente vai falar aqui, no seu modo manual da sua câmera, certo? Os acessórios que você tem que ter, o tripé, se você vai usar aquelas lentes objetivas que vem, aquele joguinho que vem extra, né, que tem o zoom, a teleobjetiva, que você coloca clipado no seu celular. Você pega o celular, aí tem aquelas telezinhas que você
coloca por fora, que a gente está falando de objetos que... a Lua é um objeto que está muito distante, né? Então, se tiver... E quanto mais a gente trabalha, a gente vai falar aqui isso daqui a pouco. Quanto mais a gente tiver na parte ótica o zoom, melhor ainda, certo? Muito bem, então isso é a preparação, é você se ligar nesses detalhes todos aí para você poder ter resultados legais. E agora o que a gente vai fazer? Vai entender um pouco do que a gente tem que fazer na configuração. É mais ou menos o que a gente viu, vai rever algumas coisas da aula passada. Deixa eu pedir ajuda aqui ao meu amigo 4olho, certo? Só que, vamos lá, a Lua é um objeto que está em movimento? Tá, mas depende sempre do ponto do... Como é que se fala? Vai se depender sempre da referência, né? Mas, relativamente, é um movimento tão devagar, né? Que a gente pode considerar um objeto parado, né? Mas olha só, então se a gente tem um objeto parado, a gente vai trabalhar com o quê? Sempre com velocidade, certo? Lembrando que quanto mais velocidade, menos luz eu tenho, porque o clique é rápido, certo? Agora, quanto menos velocidade, eu tenho mais luz. Se eu tenho mais velocidade, eu tenho luz. Agora, vamos inverter isso aqui. Vamos inverter isso aqui. Porque, na verdade, eu não estou preocupado com a velocidade. Por quê? Porque o objeto está parado, certo? Se o objeto está parado, a minha preocupação não está na velocidade. A minha preocupação não está na velocidade. A minha preocupação está na luz. Então, eu tenho ambiente. Vamos lá. Eu tenho ambiente que já é de noite, então o ambiente é escuro. O ambiente é escuro. Muito bem. Então, eu quero um objeto que está muito longe. O objeto está muito longe, então eu tenho que tentar fazer o quê? Fechar o máximo do meu foco, né? Puxar o meu máximo do meu foco para que ele tenha tudo bem focadinho. Então eu vou trazer, quem lembra da aula de objetiva, né? Fechar o número de F. Eu tenho que ter ele bem grandão para que o número fique bem fechado e eu tenha o máximo possível de nitidez, de foco, né? No geral. Porque está longe, eu quero paisagem. Então, eu não quero fundo desfocado, porque o que eu quero está no fundo. Então, eu tenho que fechar bem o F. Então, eu preciso F baixo. O número de F, vou botar aqui. Número de F. Se você não lembra do que é o número de F, vou botar aqui objetiva, alto. O número de F, a objetiva, numa câmera é referente à abertura e fechamento do diafragma, né? Na câmera do celular é a abertura da lente do celular. Eu não sei te dizer exatamente se por causa de se ele tem um microdiafragma na lente do celular. Provavelmente pode ser que tenha, ou seja, de uma outra forma de abertura e fechamento de entrada de luz. Se vai ser um diafragma ou se é algum outro tipo de mecanismo, certo? Mas o que eu tenho é o seguinte, se eu preciso de um F alto, né, porque eu quero que não haja fundo desfocado, eu preciso fechar bastante para que eu tenha bastante nitidez no fundo, certo? Então, já estou escurecendo mais ainda, eu já estou com a imagem, a cena escura. Eu estou precisando buscar nitidez no fundo, ou seja, eu estou prejudicando a entrada de luz mais ainda, certo? Muito bem. E com isso, o que acontece? Se eu estou preocupado, se eu estou escurecendo cada vez mais... E outra coisa que eu tenho que preocupar, como o objeto que eu quero é muito longe, provavelmente aonde eu tiver, eu vou ter que botar ele depois ampliar, né? Se eu botar um ISO muito alto, porque já estou escurecendo a imagem, presta atenção. O meu cenário é muito escuro. Eu tive que jogar o
o foco, né, a nitidez, buscar lá no fundo. Então eu tive que fechar o meu objetivo, botar o número de F muito alto, eu estou escurecendo mais ainda a entrada de luz, prejudicando mais ainda a entrada de luz, certo? E ainda, tá longe, então eu vou ter que ampliar isso para poder ter uma imagem de lua legal, dependendo da situação, dependendo do tamanho da lua. Eu quero mais, aí eu vou ter que usar, né, os recursos de megapixel para poder ampliar com qualidade. Mas se eu ampliar com qualidade, tiver usado um ISO alto para compensar a luz baixa que está lá, eu vou ter granulação na imagem, vai ficar feio. Então, eu tenho que usar os ISOs mais baixos, né? ISO é a sensibilidade do sensor da câmera do seu celular. Então, tem que usar ISOs menores. Ou seja, se eu usar ISOs menores para poder ter a imagem mais limpa, porque quanto maior o ISO, relembrando, né? A gente já falou isso em outras vezes, né? Mas quanto menor o ISO, quanto menor a sensibilidade, quanto maior a sensibilidade do sensor, né? Da câmera, né? Aquele sensor da câmera, que é o que faz o registro da imagem, mais escura fica a imagem. Quanto menor, mais escura fica a imagem. Quanto maior, mais clara fica a imagem. Mas em compensação, quanto mais clara fica a imagem, quanto maior o registro, mais granulada fica a imagem, fica com rabiscos, né? Chuviscos, né? A gente chama de ruído. Então, que eu quero tirar ruído, eu tenho que diminuir o ISO. Ou seja, eu estou escurecendo cada vez mais. Então, o que me sobra? Se eu estou diminuindo a luz, nesse caso aqui, eu tenho que fazer o quê? Se eu diminuir a luz, eu tenho que trabalhar com velocidades o quê? Eu tenho que aumentar a luz, né? Eu estou diminuindo a luz, eu estou trabalhando com luz. Então, o que eu quero? Eu tenho que buscar o aumento da luz. Na verdade, para não confundir. Eu tenho que buscar o aumento da luz. Esse é o meu objetivo. E como é que eu vou aumentar o aumento? Como é que eu vou buscar o aumento da luz? Diminuindo a velocidade. Então, eu vou buscar velocidades cada vez menores, né? Velocidade é aquela paradinha lá que tem 1/100, vai até 1/1, é 1 segundo, né? Dividido por 100 são frações de segundo. Até o momento em que a gente chega a mais de segundos, né? Às vezes chega a 2 segundos, 3 segundos, 30, meio minuto, e assim vai. Então, conforme vai tendo a possibilidade de você deixar, a capacidade que o seu equipamento tem de diminuir, porque o objeto não vai sair de lá, é a Lua que a gente está falando, né? Olha só que interessante, a gente está falando da Lua, então ela não vai sair da posição que ela está. Então você pode usar velocidades menores, cada vez menores. E aí entra o lance de você ter paciência, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, certo? Para você poder compensar a entrada de luz, para que o seu celular, que o sensor tenha tempo de ver o que está tendo ali na frente dele. Certo? Então, tudo que a gente está vendo aqui, que eu falei aqui, é o que a gente está vendo aqui, certo? Eu tenho que usar velocidades menores para compensar tudo que eu estou usando para melhorar a qualidade. Em compensação, com essa melhora da qualidade da imagem, eu estou diminuindo a entrada de luz. O ambiente é escuro, eu estou usando o fundo bem focadinho, ou seja, eu estou aumentando o número de F para poder deixar o fundo bem focado, certo? Eu estou usando ISOs baixos para poder ter a qualidade da imagem melhorada. Eu vou querer ampliar isso, então eu quero que a imagem esteja limpinha, não quero ruídos, vou usar ISO baixo. Então tudo isso está me prejudicando na qualidade da luz da imagem. Então, para que eu compense isso, eu vou trabalhar isso em velocidade baixa. Velocidades maiores do que 1 segundo aberto o diafragma, para poder abrir e ficar lá, certo? Aberto, aguardando o tempo que for necessário para o sensor capturar tudo aquilo ali que está na frente dele, fazer o desenho da foto. Está tudo parado, então está tranquilo.
não tem problema de gerar arraste, porque a Lua não vai se mexer, não vai se movimentar. Então eu posso usar. E aí você vai construir, você vai achar o tempo certo para que ele tenha a luz na quantidade certa, certo? Sem gerar uma nuvem atravessando o caminho, porque pode ter e tal, etc, etc. Por isso que é importante o céu limpo, etc, etc. Certo? Vamos para adiante aqui? Vamos adiante? Agora, a gente, como está falando de velocidades muito baixas, né? O obturador vai ficar muito tempo aberto para poder ter velocidades muito... Gente, velocidade baixa. Não é porque a velocidade rápida é de abertura, né? A gente está falando de velocidade baixa. Ele vai abrir bem devagarzinho e vai demorar a fechar. Então, a velocidade tartaruga slow motion, né? Então, a gente tem que falar de estabilização total Plena Plus Gold Diamond. Certo? Então, estabilização é a parte talvez mais importante do sucesso, para o sucesso dessa operação, cara. É a estabilização do seu equipamento. Talvez não, com certeza é uma das coisas mais importantes. É estabilizar o seu equipamento, apontar. E nesse caso aqui, eu até indico, eu gosto muito desse tripé aqui, sabe? Eu gosto muito desse tripé aqui. Mas para esse tipo de evento, esse tripé não é o indicado. O tripé indicado é este aqui. É pá, posição, trava na chave, tocha todas as presilhas dele, sabe? Deixa tudo travadinho. E, se possível, com o controle remoto, para você não encostar no equipamento. Por quê? Porque nós estamos falando de velocidades muito baixas, em que qualquer toque pode ser o suficiente para atrapalhar, certo? E também, além da velocidade ser muito baixa, a gente está falando de definições muito... Qualquer toquezinho pode atrapalhar. A gente está falando de distâncias, a gente está usando zoom muito alto. Sempre que de preferência usar o zoom ótico, a gente já falou isso aqui. E além disso, velocidade... a gente está falando de definições da câmera. A gente vai precisar usar a definição muito grande, né? Então, quando a gente amplia, qualquer borrão, qualquer toquezinho é um borrão. Então, o que você vai ter que usar? De preferência, estabilizada, negócio bem cravadão e com controle, certo? Ou com controle, que aí você não toca no equipamento, ou se você não tiver o controle, indispensável você fazer o uso de temporizador. E nesse caso, 10 segundos. 3 segundos não é legal. Porque a gente está falando de distância muito grande, cara. Tem que dar tempo de tudo ficar bem parado. Cara, não pode ter vento. Cara, parece bobeira, sabe? Mas é aí que está a diferença entre o perfeito e o quase perfeito. Se você busca o quase perfeito, 3 segundos, 5, 10 segundos. É perfeito, não ter vento. É ser o exigente extremo. Tá? E é isso, gente. É ficar ligado nesses detalhes e aí você vai ter o resultado que você busca. Certo? E para você ter esse resultado, às vezes não vai sair de primeira. É raro. É muito raro. É tipo o Daniel San pegando a mosca de primeira. É sorte principiante. Por quê? Porque são muitas coisas que você tem que avaliar. Você vai botar configurar um determinado tempo. Vai fazer o clique. Pô, ficou muito claro. Não ficou claro. Porque o que você quer é que a Lua seja vista. Aí você amplia a foto. Pô, ficou, mas não consegui pegar as crateras. Você quer a foto perfeita. Aí você tira de novo. Aí você amplia. Pô, não ficou legal. Porque depois você vai ampliar, ou vai cortar ou não sei. Porque depois, certo? Você vai tentar fazer para ficar melhor. Então, e o sucesso vai sempre depender do seguinte. Você vem com a repetição, com prática e com a melhoria, com análise e com a melhoria. Existe um conceito, né, que é usado muito na gestão de negócios, né, na gestão de qualidade,
que é o PDCA, que é o Plan, Do, Check e Action, né? O Plan é de planejar, o Do de faça, o Check de checar, de você verificar, corrigir, né? E o Action de você agir, né? De corrigir, de agir, e você depois processa de novo, você age, aí você faz a planejamento, você faz, executa, certo? Você checa para ver se ficou bom, prepara tudo, planeja, sabe? É isso, constantemente. E aí você vai melhorando o seu processo cada vez mais, até que você chega ao ponto em que você se dá por satisfeito, mas pode até melhorar cada vez mais. Enfim, isso é o processo, né, que a gente chama de qualidade total, que é o PDCA. É uma das ferramentas para obter qualidade total, tá bom? Gente, desculpa qualquer coisa, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido, eu espero ver fotos maravilhosas, me coloco à disposição, gostaria muito de vocês tendo sucesso aí na empreitada, e se vocês conseguirem fazer uma foto legal e ficarem satisfeitos com o resultado daquilo que vocês fizeram com essa dica que eu dei aqui, pô, vou ficar muito feliz se vocês ou me marcarem na foto que vocês publicarem no Instagram, ou me mandarem por direct uma cópia e falar, pô, eu fiz essa foto com aquilo que você falou naquela live lá. Eu vou ficar muito feliz, tá? Porque, assim, eu mostrar para vocês, dar as dicas aqui, ensinar alguma coisa, é legal, pra mim já é legal pra caramba, entendeu? Mas, pô, ver o resultado dos meus alunos, quando eles têm resultados, ou de uma pessoa que acompanha o nosso trabalho aqui, e fala assim, eu receber esse feedback de volta, pô, pra mim, isso não tem preço, tá bom? Gente, muito obrigado, gente, eu fico muito satisfeito de estar aqui com vocês, tá bom? E eu espero com muita alegria e ansiedade encontrar vocês no próximo domingo. É isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Então, se Deus quiser, até domingo que vem, galera. Um abraço. But you're breaking it down.